Bom dia, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, vamos fazer nossa análise diária aqui, tá? Começar com o nosso índice. Nosso índice é o seguinte, pessoal. Ah, estamos dentro da nossa estrutura macro ainda, certo? Então, o mercado ele fez esse rompimento do choque, criou a nossa referência. Inclusive, o mercado deu uma operação para a gente no final dessa referência, no order block de 5 minutos, tá? Depois, se a gente trazer aqui para os 5 minutos, tá? A gente está dentro da referência ainda. O mercado precisa vir fazer o quê? Esse boss do cenário macro é o foco dele, tá? Então tem que tomar muito cuidado com vendas aqui nessa região, porque o mercado já mitigou e ele precisa expandir. Então as vendas aqui não acontecerão por risk entry, sim, se você quiser, por confirmation, pensando na mitigação dessa onda. A gente já vai chegar lá. Se a gente trazer para o 5, a gente tem lá o choque do movimento, tá? Olha que interessante. O choque foi lá, deu operação para a gente, rompeu, travou, buscou o último order block, tá? Fez outra operação pra gente, fez o boss, a onda que rompeu, gerou outra, ó, liquidez, buscou a B e rompeu o boss. Então, a última onda que a gente está no micro aqui é justamente essa aqui que fez o último boss, ó, tá vendo? Fez o boss, ele tá aqui, ó. Isso aqui não mitigou até o 50, estende referência e estamos aqui, ó, nessa região. Então, o mercado ainda, tá? Se ele não romper aqui direto, ele pode vir buscar essa estrutura nas regiões mais líquidas para fazer isso. Para isso, a gente precisa de uma entrada de confirmação. Ah, vamos apagar aqui para vocês entenderem. O que que seria essa estrutura? Seria não vender por risk entry, olhando aqui para trás, tá? Porque a mitigação já foi feita. Então a gente não bate risk entry olhando esses OBs. A gente faz o quê? Só espera quebrar a estrutura, igual aconteceu aqui, ó. O mercado veio, ó, fundo, 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 ameaçou quebrar, tá? Rompeu o topo, então aqui a gente teve liquidez, na verdade. Aí ele veio fundo, fundo, opa, rompeu novamente. Então aqui, quem tentou operar essa estrutura tomou um stop, certo? E aqui agora ele rompeu novamente, está dando essa referência de queda pra gente, dando uma entrada de confirmação justamente aqui onde ele está. Então ele está rolando essa operação aqui agora, certo? O que que vocês podem esperar hoje? Então, vamos traçar aqui. A gente está olhando essa referência aqui de queda, mico. O foco do mercado é romper estrutura macro, então toma cuidado com isso. Tá? Depois que ele romper estrutura macro, a gente pode simplificar a nossa referência. Como assim, Luiz? Vamos supor, o mercado fez isso aqui, ó, deu uma retraída. E aí ele veio e rompeu. Então, e não veio para nossa região mais líquida. A gente pode usar a onda que rompeu o Bose macro. Qual foi? Foi essa. Então, você pode simplificar sua referência aqui, ó. Lembra, sempre que a gente conseguir uma referência menor, melhor ela fica para a gente operar, vai abrir mais operação, ok? Bom, beleza, vamos voltar para os 5 minutos e operar o cenário que a gente tem aqui. Se você não conseguiu entrar nessa operação igual eu não entrei nessa operação, o stop está aqui. O que que você pode esperar? Uma nova quebra, então uma confirmação da confirmação. Ou seja, você pode esperar essa quebra aqui no 5, certo? Novamente, certo? O mercado quebrando essa estrutura aqui, você pode tentar uma entrada de confirmação, ó, para vir até as regiões mais líquidas. Aqui no fundo a gente tem uma região líquida também, tá? Aí você vai criar uma micro referência aqui dentro, por exemplo, ó, tá? Certo? Então a gente pode esperar esse cenário. E se o mercado romper para cima, a gente cria uma nova referência, tá? Aí você pode puxar uma nova referência com a onda que rompeu o macro, para a gente simplificar a nossa onda. Caso o mercado venha corrigir hoje, a gente tem regiões aqui, certo? Ó. Então, todas essas regiões a gente marcou. Marquei esse OB com esse Fair Value Gap, temos esse Fair Value Gap, temos esse OB, tá bom? Então,
Esse AB está bem no 50, vamos observar, porque tem liquidez aqui nesse fundo, então pode parar nele, a gente pode riscar um risquinho entre nele. Ou então você pode esperar o mercado chegar lá, sentir, quebrar a estrutura no micro, e aí você ir com ele no cenário mais micro. Ok? Esse é o nosso índice. Nosso mini dólar, tá? Toma cuidado que a gente está quase na virada do ativo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. Ele deu aquela entrada para a gente aqui, ó, já de começo do dia, chegou a pagar, certo? E o mercado foi lá testar fundo dessa referência de queda que a gente está. Olhando essa referência de queda, né, vamos estender aqui. O mercado ainda pode ir lá em cima buscar as regiões mais líquidas, tá? Como, por exemplo, aqui a gente tem essa estrutura, a gente tem um fair value gap aqui, a gente tem um carinha aqui, ó, outro ali. Agora, o mercado ainda pode chegar nessas estruturas, certo? Eu vou deixar ele de outra cor aqui, porque eu estou marcando numa hora, ok? Depois a gente pode simplificar essas regiões, só para saber aonde o mercado pode chegar aí, tá bom? Beleza, o que que a gente tem aqui? Vamos lá. O mercado ele veio romper fundo agora dessa estrutura. Então, querendo ou não, ele fez para a gente um possível choque do movimento no 60. Tá? Então, a gente tem que ficar cauteloso aqui. O que que a gente pode esperar para atuar em cima do dólar? Ele está no fundo da referência. Eu não gosto de atuar aqui, por mais que ele já pegou liquidez. Vamos esperar, tá? Olhando aqui no 5, ó. Vamos esperar o mercado. Ó, vamos trazer por 15 e no 5. Nos 15, onde eu vejo uma quebra, ó, dá para ver aqui, tá? Ver se no 5 a gente vê a mesma coisa. Beleza, no 5 também. Então, aqui a gente tem a quebra de estrutura, certo? O mercado cria uma referência micro para gente. E talvez dá para atuar aqui, ó, numa possível entrada de confirmação, tá? Se você quer algo mais seguro, espera rompimento do boss, nesse cenário micro, tá? Então a gente tem essas opções aqui, ó. O mercado vira aqui já e stop tá pequeno, tá? O stop de 1,5 ponto. Se quiser ser mais conservador, bota o stop lá na mínima, de 3 pontos, 3,5 pontos, dá uma descolada e tenta carregar alvo lá para cima, ó, tá? Nas regiões mais líquidas. Se você quiser ser mais conservador, espera o rompimento, aí você cria uma nova micro referência e vem com ele também. Você tem essas duas opções, vir direto aqui, bota o stop de baixo, tá? Já que está pequeno o stop, e esperar o mercado quebrar a estrutura, fazendo a somatória de um choque mais um boss. Fica mais segura essa quebra. Show de bola, vamos para o Forex. Bom, Forex, EURUSD. EURUSD para a gente criou uma nova referência, então a gente estava numa referência baixista, tá? Opa, essa aqui, ó. O mercado veio, mitigou, não rompeu fundo, ainda deu uma outra entrada aqui, ele deu duas entradas para gente, e aqui ele deu um stop, tá? E aí, repara aqui, ó, ele rompeu a minha referência principal, certo? Então, vamos lá. A onda que rompeu minha referência principal foi essa. Então, essa é a minha nova referência atual, certo? Bom, observando aqui, a gente tem um order block de uma hora aqui, um fair value gap aqui. Choque numa hora. A gente tem essa estrutura aqui, certo? Então, o mercado ainda pode mitigar nessa estrutura. Se a gente descer lá para os 15, a gente tem um choque aqui, tá? O mercado cria para a gente essa referência. Ó, inclusive, ele dá uma entrada no fair value gap aqui, ó, tá vendo? E vem até o final. Vamos ver só o risco retorno dessa operação. Entrou na metade do fair value gap. Stop aqui. Ó, operação de 4 para 1. Ó, chegou a pagar no rompimento, tá? Pega o rompimento aqui, ó. Ó, não, ele pagou.
3,83. 4-1 praticamente, tá? Se você puxar o drawdown que você teve, ó, chegou quase 5-1 a sua operação. Beleza. E aí o mercado veio rompendo essas estruturas aqui. Então, no 15 ele já está fazendo praticamente um short novamente. Certo? Bom, vamos tirar essa referência que a gente pode estar observando. O mercado ainda pode estar vindo testar essas regiões de máximos aqui para continuar o movimento. A gente não vende aqui. A gente pode esperar o seguinte: o mercado novamente, ou esperar o choque aqui no 60, que é muito mais seguro, ou o mercado novamente vir quebrar a estrutura nos 15, tá? E dar uma entrada para a gente de venda. Deixa ele pegar a liquidez que ele quer. Se ele romper para cima, a gente estende a nossa referência, ok? E aí a gente espera o seguinte: o mercado rompeu, deu uma entrada para a gente vem até o choque, por exemplo, tá? Lembrando que a nossa região principal aqui também. Então a gente tem essas duas situações para o EURUSD. GBP/USD, mesma coisa. Mercado, ó, o que está acontecendo aqui? O mercado estava, ele deu uma operação excelente para o GBP/USD, ó. Diferente do EURUSD, a gente estava com essa referência menor, ó, tá vendo? Porque ele rompeu, que ele fez um boss aqui. Então a gente puxou essa, porque aqui ele mitigou, aqui ele trouxe essa referência para a gente. Inclusive, a gente, como foi um candle de notícia, a gente filtrou por 1 minuto, entramos na intersecção desse cara, stop descolado, olha o alvo. Se quiser trazer até aqui, já está bom na liquidez, você já tem mais 4-1. Chegou a pagar até a última liquidez aqui, fez quase 6-1 essa operação, certo? Beleza. O que está acontecendo aqui? Vamos apagar um pouco de coisa. Aí o mercado veio, testou aqui ainda a última região e agora ele está rompendo, tá? Ou seja, ele está rompendo a minha referência principal. Vamos lá, vamos marcar só nossas regiões aqui no macro, né? O mercado veio, fez aqui o choque do movimento, certo? Vamos marcar aqui para a gente entender onde a gente está. Aí tá. Fez um bossinho aqui. Aí aqui, ó, nos 60 ele voltou a quebrar. Dá para considerar que sim, no fundo. E quebrou o choque. E aí lá em cima ele foi lá, fez de novo, tá? E aí ele tá aqui dentro da referência principal ainda. Olha o que aconteceu agora, ele fechou acima. Então, querendo ou não, isso aqui foi um boss dessa pernada, mas ele fechou acima, rompendo nossa referência principal, tá? O que que eu posso fazer aqui? Eu tenho duas opções. Eu tenho uma opção mais macro, da onda que fez o choque, tá aqui. E da onda que me rompeu a minha referência principal, que é essa aqui. Certo? Então eu vou usar a princípio essa onda aqui, ok? Posso tirar essa para não confundir vocês. Eu vou usar a onda que rompeu a minha referência que eu tava, que foi essa aqui, ó. Tá vendo? Que casou com esse boss aqui. Referência principal. Só para vocês não se perderem. Ok? Luiz, mas aqui não corrigiu. Beleza, você pode usar esse fundo aqui como liquidez. Caso o mercado venha estopar, você cria essa referência maior. Ok? Mas por enquanto vamos deixar simplificado. Bora para os 15. A gente tem aqui nossos order blocks. Ó. A gente tem esse cara aqui no final. Esse cara aqui é interessante, ó, que foi um sell to buy. Tá vendo? Inclusive, ó, ele está chegando bem próximo a ele. Então a gente já pode começar a executar nossas operações aqui, ó, nesse carinha aqui. Eu vou tentar uma nesse. Você pode tentar uma no final aqui também. Só cuidado que o ponto de liquidez está aqui no final. Então você pode ser violinado aqui. Então eu tomaria um pouco de cuidado, mas você pode também executar, porque o stop e risco retorno está atraente, diferente desse, tá?
Beleza, então a gente está esperando isso, certo? Se o mercado rompe esse fundo, o que você vai fazer? Você vai estender essa referência, ok? E validar seus pós mais para baixo, tá? Para tentar executar ali. A princípio, vamos dar preferência para a região menor, que rompeu a nossa referência principal. Ah, Luiz, está grande esse AB. Nossa, pode tentar trazer por 5 minutos aqui, ó. Tá? Ótimo. Então, a gente está esperando essas estruturas. Inclusive, a gente pode usar esse ponto aqui como liquidez para a gente jogar o nosso POI aqui. Ótimo, beleza. O SDJPY, 60 minutos. Vamos lá. O que o mercado está fazendo aqui? Vamos lá. Mercado veio naquela estrutura, rompeu aquela referência de boss principal em toda essa onda. Se a gente trazer para 4 horas, ó, a gente vê praticamente uma onda só. Essa onda aqui. Então, eu coloquei esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Esse que está em verde, ó. Como a minha referência principal. Beleza. Vamos descer aqui uma hora, validar alguns pós nossos. Validando os pós. Validando os pós. Validando os pós. Beleza. Ponto de liquidez. Ok. Vamos lá. O que a gente tem aqui? No micro aqui, se a gente observar, a onda que rompeu essa referência pode ter sido essa, ó. Então, se você simplificar para cá, ó, essa onda já rompeu e já criou uma de baixo. Então, toma cuidado, tá? Aqui a gente teve um choque que criou essa micro referência aqui pra gente, ó. Onde está o cuidado que a gente tem que tomar? A referência de alta, essa onda, ela já meio que mitigou aqui, ó. Então, toma cuidado com vendas aqui. Dê preferência mais para compras pelo movimento de alta que o mercado está fazendo, certo? Beleza. O mercado ainda pode validar essas regiões, então fica de olho aqui, ó. O que a gente pode observar? Ir lá para os 15, ó, e tentar ver uma possível entrada de confirmação. É uma opção. O mercado quase deu um risk entry aqui, né? Se a gente refina o order block, ele não executou, né? E aí o mercado vem, ó, fazendo essas referências, ó, já corrigiu, essa que não corrigiu. Então, isso aqui seria uma referência praticamente de alta. O mercado está aqui nessa estrutura. Então, o mercado ainda pode vir a testar essa região para subir. Quais são as nossas opções aqui, então? Vamos lá. Primeira opção, olhar uma entrada de confirmação, certo? Segunda opção, mercado quebrar estruturas lá embaixo ainda e testar nossos order blocks. Então, você tem essas regiões aqui, você tem essa ainda que ele não validou todo o OB, tá? Para você não ter que fazer todas as entradas, você pode fazer o quê? Ficar observando no 1 hora, ele segurar no OB e quebrar nos 15 para você entrar de confirmação. Você vai mais seguro, igual aqui, por exemplo. A gente vai tentar essa dos 15, se der errado, a gente espera lá embaixo, tá? Então, você tem essas opções no SDJPY, certo? O SDCAD. O SDCAD está interessante, porque ó, a gente teve esses rompimentos, né? Ó, veio, rompeu, corrigiu. E aqui, ó, ele travou agora, ó, tá? Nessa estrutura. Aí depois, ó, a onda aqui rompeu,
certo? O que está acontecendo aqui? Olha aqui, o que que a gente estava esperando ele? Um choque. Então, ele deu um choque, ó. E um boss. Ele deu um boss. Então, a gente estava esperando o conjunto de choque mais boss. E ele fez isso agora. O que me permite criar essa referência e validar esses pós aqui para a gente vender. Ok? Ó, então, ó, tanto que eu até deixei desenhado aqui ó, essas estruturas. Então, deixa eu apagar isso que não me interessa. Aqui eu marquei um Carvalho Gap de 60, um AB de 15. Botei um alarme para voltar lá. Inclusive, a gente pode operar a mitigação dessa estrutura. Ó, o mercado rompeu um choque, criou uma referência para a gente. Ó, essa referência acabou de vir aqui neste primeiro AB, ó, e te deu uma entrada de confirmação no processo de mitigação do mercado, para depois a gente descer com ele. Então fica de olho aí nessas regiões, tá? Inclusive, se você quiser simplificar aqui essa estrutura, tem um AB de 15 bem interessante aqui, ó. Aqui vai acabar ficando do tamanho do Fair Value Gap, porque ele é vendedor, tá? Então fica de olho nele aí também, tá? Pus um alarme lá para quando voltar. Se você quiser ainda tradar nesse movimento, você espera um boss aqui. O boss, você vai esperar um boss. Se ele não mitigou lá em cima ainda, você pode entrar aqui ainda para continuar o movimento lá, tá? Aí chegou lá, a gente desce com ele. Show de bola? Áudio SD para a gente finalizar aqui essa parte de Forex e ir para índice americano. A gente teve a entrada de confirmação lá, que está rolando, né? É, a gente traçou essa nova referência aqui, que fez o choque, certo? Essa referência mitigou, foi lá testar o final da estrutura, tá? Tá rolando essa operação no áudio SD. Quem não entrou, o que que tem que esperar? Esperar uma confirmação da confirmação. Ó, deixa eu tirar aqui. Que seria essa estrutura? Quebrou o choque, criou sua micro referência. Sua micro referência foi lá e já deu entrada também, ó. Deu entrada, ó. Você tem esse AB e esse AB. É o último AB aqui. Beleza. Deu essa estrutura aí, certo? O que que você pode esperar para ir descendo com ele ainda? Um rompimento. Rompeu, vai descer para as regiões mais líquidas ali, certo? E aí você vem descendo com essa estrutura dele, tá? Então você pode esperar isso aí no áudio SD também, beleza? S&P. S&P praticamente criou uma nova referência para a gente, certo? A gente estava com uma referência praticamente baixista, né? O mercado tinha feito um choque aqui no movimento, criando essa referência para a gente, só que ele já perdeu o topo lá. Então a gente muda a nossa referência. A gente muda a nossa referência para a onda que rompeu. Como é que a gente pode simplificar essa onda que rompeu? Ó? A onda que rompeu esse topo foi essa onda. Então, a gente pode dar essa simplificada nessa estrutura. Traçar meu Fair Value Gap aqui. Temos mais um Fair Value Gap aqui, ó, junto com um OB aqui. Beleza. Vamos tentar dar uma simplificada nesses pós, ó. Esse Fair Value Gap eu posso trazer para cá. Esse Fair Value Gap eu posso trazer para cá. Esse AB, ó, esse cara aqui tá interessante, esse Sell to Buy, ó.
Beleza, marcamos nossos pós aí de interesse. Atualiza aqui minha referência aqui certinho, ó. Beleza. E o que a gente pode pensar enquanto isso também? Tentar descer na mitigação é um processo. O mercado criou a referência do rompimento, ó, já corrigiu. Então a gente traz para uma nova referência, ó. Valida este point e voilá. Temos uma possível entrada de venda aqui nessa estrutura, um stop descolado. Primeiro alvo dá 3 para 1, então a gente tem que estender um pouco esse alvo, tá? Estamos em cima dessa estrutura aí agora. Beleza? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, só mandar no grupo, estou à disposição. Valeu, grande abraço.